Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Aqui que nos fala nessa noite é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional, a qual encontra-se no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 7, que nos diz assim nessa noite: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes e capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aleluia. A palavra do Senhor, a qual o Senhor já me levou algumas vezes para esta palavra, vai nos dizer que armaram contra Daniel uma cilada, uma cova, a qual o inimigo de nossas almas, ele prepara contra nós todos os dias uma cilada, uma cova. Mas Deus, o nosso Senhor e o nosso Senhor Jesus Cristo estão sempre nos livrando das armadilhas, das astutas ciladas de Satanás, pela sua infinita misericórdia que se renova a cada dia. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Assim como a galinha guarda os seus pintinhos, o Senhor ainda guarda a gente melhor ainda. Ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho que amamenta, o Senhor não se esquecerá todavia de nós, porque Ele é fiel para nos guardar. Daniel estava cercado de inimigos que queriam a sua destruição. E qual era o problema de Daniel? Qual era o defeito de Daniel? Era ser fiel ao Senhor. Que esse venha a ser o meu e o teu defeito, ser fiel a Deus, ser fiel ao Senhor e nunca negar o nome do Senhor. A primeira situação adversa, difícil que Daniel enfrentou quando ele foi levado cativo de Israel, de Jerusalém, para a Babilônia. E ao chegar ali, Daniel jovem, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abidnego, aleluia, que foi nomes dado pelo rei de Babilônia, nomes dado por Nabucodonosor, que pôs o nome de Daniel de Beltesazar. Ali logo ao chegar eles já foram provados, porque o rei servia do seu manjar com vinhos, com especiarias, com as coisas que representam hoje as coisas deste mundo que vem em direção ao cristão, que deve ser rejeitada, assim como Daniel rejeitou os manjares e os prazeres do reino. Mas Daniel preferiu se alimentar de legumes, de verduras, e ainda fez prova, que com 10 dias eles iam estar melhores do que aqueles que estavam provando dos manjares do reino. E assim foi, depois de 10 dias, eles se alimentando de verduras, de legumes, eles estavam com aparência melhor do que aqueles que estavam provando dos manjares do reino, porque o Espírito Santo nos deixa com aparência melhor do que as pessoas que estão no mundo, que estão nas práticas mundanas, que estão sendo cavalo de Satanás. E ali Daniel passou pela primeira prova. Aleluia. A segunda foi quando o rei teve um sonho e ninguém conseguia interpretar, Os sátrapas, os magos, os feiticeiros, agoureiros, ninguém conseguia interpretar o sonho do rei. Mas Daniel, com seus 3 amigos, resolveram entrar em jejum e oração e Deus revelou tanto o sonho como a interpretação. E isto foi motivo de inveja, foi motivo de ira no coração daqueles que estavam ao redor de Daniel. Então a nossa vida com Deus causa inveja nas pessoas, causa ira, causa ódio, porque nós somos fiéis a Deus, e aquele que é fiel a Deus, o mundo não se agrada, as pessoas não se agradam, porque nós somos inimigos do mundo. Aquele que é amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo. Assim o apóstolo Tiago disse: e o que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aleluia. Porque o mundo anda em práticas diferentes da nossa. O mundo anda na mentira, anda na prostituição, no adultério, aleluia, na pornografia, anda
em todo tipo de pecado que desagrada a Deus, e nós andamos segundo a palavra de Deus, na obediência, na santificação, no jejum, na oração. E isso, tais coisas desagradam ao mundo, desagrada aqueles que querem obedecer ao mundo. Porque todo aquele que mente é filho do diabo, inimigo da justiça, inimigo de Deus. Mas aquele que anda segundo a reta justiça, esses são os filhos de Deus, filhos do Altíssimo. E esses o mundo não se agrada. Esses o mundo vai perseguir, como perseguiram Daniel. Vai querer destruir, como tentaram destruir Daniel, como tentaram destruir Mardoqueu. Mas aqueles que se levantaram contra Daniel, contra Mardoqueu, foram aqueles que morreram no lugar deles. Porque nós temos um Deus que vela por nós, que zela de nós, que cuida de nós. Como ele cuida da menina dos seus olhos. É por isso que o povo de Deus, o povo de Israel, até hoje nunca perdeu uma guerra. Depois que foi restituído como nação, como reino. Porque Deus zela por eles. Mas chegou um tempo que até as profecias de Deus vai dizer que eles vão ser entregues na mão dos seus inimigos. Porque rejeitaram o seu Salvador. Mas voltando aqui para Daniel, o defeito de Daniel era esse: ser fiel a Deus. Ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum. Ter os dons que a palavra do Senhor diz que nós temos que ter. Porque a palavra de Deus é a palavra e poder de Deus ao mesmo tempo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E ele buscava agradar a Deus em tudo. E isso desagradava aqueles que estavam ao redor dele. A ponto de criar essa lei, esse edito, que todo aquele que não adorasse ao rei, que não pedisse algo a não ser o rei, tinha que ser lançado na cova dos leões. Mas Daniel continuou com a sua vida de oração, com a sua vida com Deus, independente de agradar, né? Os prefeitos, os presidentes, os capitães, os governadores. Ele não queria saber se ia agradar, mas ele queria agradar a Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram que não ia se prostrar perante o homem, perante uma estátua, mas sim perante somente ao Deus de Israel, o nosso Deus. E tanto eles como Daniel foi lançado na cova, e eles foram lançados na fornalha de fogo 7 vezes a mais aquecida. Mas Deus livrou tanto Daniel como eles. E nenhum dano foi causado nem a Daniel e nem a eles. Historiadores vão dizer que João, o apóstolo João, foi lançado num tacho de óleo quente e nenhum mal aconteceu a ele. Saiu de lá vivo, sem ter sua pele queimada nem nada, porque foi fiel a Deus. Quem é fiel ao Senhor, ele guarda, a não ser que chegue a sua hora de partir para a glória. E o Senhor permite morrer, mas para ir para a glória, mas a não ser assim, nenhum mal vem. Aleluia. Só se o Senhor quiser permitir para provar a pessoa. Daniel foi fiel, Deus livrou ele. Aleluia. Então só de a gente ser fiel a Deus, vai causar inveja nas pessoas. Pode ter certeza disso. Se você for fiel a Deus, vai causar inveja nas pessoas. Então não se incomode com isso, é normal, vai causar. Porque o brilho do Espírito Santo incomoda. A luz não tem comunhão com as trevas, nem as trevas não têm comunhão com a luz. Não tem como servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao mundo, ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro. Então, se a gente serve um Senhor, automaticamente vamos desagradar o outro. Assim a palavra do Senhor nos diz. Se nós agradamos a um, desagradamos ao outro. Não tem como agradar dois ao mesmo tempo. Ou nós vamos agradar a Deus, ou nós vamos agradar ao mundo. Aleluia. Então escolha hoje agradar a Deus como Daniel escolheu agradar a Deus. Escolha agradar a Deus como Mardoqueu escolheu agradar a Deus. Escolha agradar a Deus como Sadraque, Mesaque e Abidnego escolheram agradar a Deus. Moisés, ele agradava a Deus, mas desagradava o povo. Tá aí a prova que não tem como agradar os dois ao mesmo tempo. Você vai agradar a Deus ou você vai agradar as pessoas. Não tem como agradar a Deus e as pessoas ao mesmo tempo. Moisés agradava a Deus, mas o povo andava murmurando contra Moisés. Não tem como. Aleluia. Jesus agradava a Deus, mas os fariseus não se agradavam de Jesus. Não tem como. Então Moisés obedecia a Deus, mas chegou um ponto que o povo perturbou tanto Moisés, que Moisés acabou desobedecendo a Deus e feriu a rocha 2 vezes, quando Deus mandou ele
somente falar com a rocha, que a rocha ia dar água para o povo beber. Então não tem como servir a dois senhores ou agradar a dois senhores. Porque Senhor é somente um. Só por aí já não tem como, porque Senhor é somente Jesus e Deus e o Espírito Santo. O inimigo não é Senhor, ele é um derrotado. O dinheiro não é Senhor, é apenas um instrumento. Aleluia. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como agradar a Deus e agradar as pessoas. Não tem como. Aleluia. Então escolha hoje agradar a Deus. Escolha hoje servir a Deus. Tem que amar o próximo? Tem. Mas agradar, tem que agradar somente a Deus. Aleluia. Ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Se me negares perante os homens, também te negarei perante o Pai. Assim Jesus disse. Então não negue Jesus como Pedro negou. Procure agradar a Deus como Daniel agradou. E as pessoas elas vão acabar entendendo, né? E se não entender também, fazer o quê, né? Você perdoa, a pessoa vai te perdoar e segue a vida. Mas procure agradar somente a Deus e você será salvo. Procure agradar somente a Deus e Deus salvará aqueles da tua família que Ele quiser salvar. Porque Deus disse, eu salvarei aqueles que eu quiser salvar. Aleluia. Então procure agradar a Deus, nem que desagrade qualquer pessoa que seja, mas agrade a Deus. E desagrade as pessoas, mas agrade a Deus. Guarde essa palavra, que Deus os abençoe. E como eu falei várias vezes, procure agradar somente a Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.